Boa tarde, pessoal. 2h10, né? Vamos iniciar. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui. Obrigada pela presença. Para quem ainda não conhece, né, essas são as reuniões da Câmara Temática de Tratamento de Esgoto, da ABS. Então, a ideia é trazer temas aí relacionados aos sistemas de esgotamento sanitário, né, tudo que a gente tem aí de desafios para operação, projeto, tratamento. E hoje o tema específico da reunião vai ser sobre o recebimento e operação de sistemas de esgotamento sanitário, né, em sistemas de loteamentos e condomínios. Tá? Nós estamos com 3 apresentações, então, ao final das apresentações, nós vamos fazer as apresentações e, ao final, quem tiver pergunta, já quiser colocando no chat, tá? Fiquem bem à vontade, é um bate-papo, para trocar experiência mesmo, essa é a ideia, a gente conversar, tem pessoas de outras concessionárias, isso que é muito legal, né, de fora de Santa Catarina, então, acho que é bem legal a gente estar dividindo aí essa experiência, e tanto de vocês que estão assistindo, de quem vai estar apresentando, então fiquem bem à vontade de ir mandando as perguntas, e no final também a gente pode abrir aí as telas e fazer as perguntas. Hoje a gente tem a Dalva Schnorrenberger, ela é engenheira civil e é coordenadora de coleta e transporte de esgoto na Companhia Águas de Joinville. A Dalva tem uma experiência de 12 anos na área, principalmente na parte de rede coletora de esgoto. Também temos a Yuli Thyssen-Escalante. A Yuli é engenheira química e microbiologista de lodos ativados. Tem uma experiência já grande de 7 anos na operação de estações de tratamento de esgoto. E estaremos também com a Camila Raimel, engenheira sanitarista e ambiental, trabalha na Rotária do Brasil, né, uma empresa de operações de ETS, na área de qualidade e operações de ETS, também com uma vasta experiência.
Então, fiquem à vontade, a Dalva vai iniciar as apresentações, e qualquer coisa vocês podem chamar no chat. Dalva, está contigo. Sim, boa tarde a todos. Obrigada, Janine, boa tarde a todos. Eu vou compartilhar a apresentação. Como a Janine comentou, né, eu sou formada em Engenharia Civil e com experiência na parte de operação de rede de esgoto. E atualmente estou como coordenadora de coleta. Então, eu espero poder compartilhar com vocês a experiência que eu adquiri nesses anos, né, e também aprender com os colegas. Então, dentro da operação da rede de esgoto, a gente enfrenta diversos desafios. Diariamente, a gente enfrenta o mau uso da rede coletora de esgoto, né, que a população acaba jogando papel higiênico ou gordura na rede de esgoto. A gente tem um trabalho de conscientização bem forte aqui em relação a isso, que a rede coletora de esgoto não é lixeira. Também a parte de ligações clandestinas e conexões irregulares, muitas vezes de conexões de pluvial conectados na rede de esgoto. E como ela não foi dimensionada para isso, apenas para receber o esgoto, ela acaba saturando e ocasionando extravasamentos. Aí também tem a intervenção por terceiros, porque não é só a concessionária de saneamento que acaba fazendo os trabalhos nas vias públicas, e eventualmente pode acontecer algum rompimento, né, por terceiros, e até a própria pavimentação, quando pode ter, acarrear muito material para dentro da rede de esgoto, e aí esse material ocasionar também obstrução. E também a utilização de conexões e peças de maneira inadequada, que elas não têm concordância entre si, né? E a implantação da rede de esgoto fora dos parâmetros de projeto. E baseado nesses últimos 2 itens, que a companhia ela elaborou um manual do empreendedor, e ele está no site da companhia Joinville para o loteador poder consultar. Existem todas as normas, né, que regulamentam o projeto da rede de esgoto, só que as normas, elas também colocam algumas faixas de trabalho, e cabe à concessionária adotar a faixa que melhor se enquadra para a sua realidade. Então, baseado nisso, que a companhia fez, dentro dos seus critérios, as faixas que o loteador deve implantar. Então, eu vou citar aqui algumas que a gente solicita para os loteadores fazerem da rede coletora de esgoto. A declividade mínima que a gente solicita é que ela tenha tensão trativa mínima de 1 pascal. Tem vários locais que utilizam 0,6, mas aqui na companhia a gente adota 1 pascal. A taxa de infiltração, a gente solicita que seja adotado 0,3 litros por segundo por quilômetro de rede, porque Joinville acaba que é um local com bastante influência da maré também, e pela própria pluviometria também, então a gente solicita essa taxa. Os PVs, justamente por ele ser com um lençol freático muito alto, a gente solicita que os PVs eles sejam impermeabilizados por dentro e por fora. Então, ela tem que ser executada com revestimento impermeabilizante, a base de cimentos especiais, aditivos minerais e resina acrílica, isso por dentro, né? E também as tampas dos PVs, a gente solicita que seja de ferro fundido e articuladas, né? E que na pista de rolamento elas tenham classe de DN400 e em passeios pode ser a B125. E dentro lá do manual também tem todos os detalhamentos dos desenhos padrões que a companhia solicita. Outro critério também que a gente pede é que a rede coletora, ela, no máximo, nos passeios, ela chegue a 2 metros de profundidade e a 4 metros no eixo da via, e podendo ser mais profundo do que 4 metros, caso isso elimine alguma estação elevatória de esgoto. E aí, para tubulações com profundidade entre 3 e 4 metros, que fica no meio da via, a gente solicita que seja adotado rede auxiliar dupla no passeio para as ligações domiciliares. E também enviar para a equipe da companhia o memorial descritivo e de cálculo de todo o projeto do loteamento para a gente fazer as análises. Depois que foi enviado o relatório com o manual descritivo, a gente pega o as-built do loteamento e, junto com a tabela do dimensionamento hidráulico, a gente verifica se todos os trechos eles foram
estão dentro dos critérios que a companhia adotou, né, de todos os parâmetros adotados. Então, a gente consegue verificar se a declividade mínima foi adotada, se a velocidade, a Pascal também, a tensão trativa também se foi adotada. E assim a gente consegue verificar e selecionar os trechos que a gente vai fazer a verificação em campo. Hoje, quase que 100% das vezes a gente fez o loteamento inteiro, porque o loteamento ele não chega a ser muito grande, ele chega no máximo entre 2 quilômetros, acho que o maior que a gente tem chega a ser 5 quilômetros. Então, a gente conseguiu fazer a verificação 100% do trecho. Mas caso ele seja muito grande, a gente faz uma amostragem e a gente verifica em trechos que tende a ter maiores problemas, por exemplo, declividades baixas, ou alguma travessia com a drenagem, ou profundidades muito altas, onde é a maior probabilidade de dar problema. Então, depois que a gente selecionou os trechos e a gente vai a campo, a gente separa basicamente em 2 etapas para fazer o recebimento e toda a verificação de implantação. A inspeção visual, que é verificar se os PVs estão todos impermeabilizados, se as caixas de inspeção das residências estão todas visíveis, se a tampa de ferro foi adequada. Aqui a gente também faz um teste com o caminhão hidrojato, o caminhão pipa, que a gente joga água no PV e verifica se chega no outro PV com qualidade, se não fica nem fundo afogado, né, se fica cheio. E também a segunda etapa, que é uma das primordiais também, é a inspeção intratubular na rede de esgoto. A gente faz com o auxílio de uma câmera de inspeção a filmagem da rede coletora para verificar se elas têm algumas anomalias ou não. Então, eu vou apresentar algumas irregularidades mais comuns que a gente encontra. Essas são fotos de loteamentos reais que a gente teve aqui em Joinville. Na foto 1, a gente verifica que tem uma lâmina de água no meio da seção. A câmera, ela tem um centralizador que permite que a câmera não fique arrastando no fundo, então ela fica no meio da tubulação. Então, se essa lâmina já passou a metade da câmera, quer dizer que a seção já passou de 50% essa água, então quer dizer que ela está embarrigada, né? Na foto 2, é uma ligação que feito com aquele selim compacto, então a parte de baixo do compacto ele acabou soltando. Na foto 3 é uma rede quebrada, e aí entrou toda a pedra, né, para dentro da tubulação. E a 4 é que fica ainda alguns resquícios de obras, e isso impede também a filmagem intratubular, então tem que ser retirado para a gente conseguir fazer a filmagem de todo o trecho. Eu vou mostrar uns vídeos, porque às vezes por foto não dá para ter muita ideia de como é que é a filmagem. Na primeira filmagem é um selim com irregularidade, é uma ligação de esgoto também. Então, essa seria uma tubulação normal, né, o mais adequado, mas aí chegando perto da ligação, a gente verifica que ele teve um embaulamento, ou teve muito, a pessoa não fez o assentamento do pavimento correto, ou até com a máquina de sapo, né, chegou muito próximo do selim e acabou o selim vindo para dentro e ele acaba diminuindo a seção da tubulação, né, então tem que fazer o conserto para que fique com a seção plena, a tubulação. E no segundo vídeo, é uma rede embarrigada, onde ela não é isso que deve ocorrer, né, porque ela tem que ter com a declividade constante e não deve ter acúmulo de água, porque assim daí fica propenso a ter material, obstrução e ocasionar problemas de extravasamentos. Então, a gente pede a adequação do trecho para que seja arrumada a declividade, né. Aqui do lado direito, embaixo, ele fica do vídeo, ele fica a metragem, então a gente sabe qual que é a ligação, qual que é o trecho que tá com avarias. Né? Então, depois que a gente faz toda a inspeção intratubular do loteamento, a gente pega o trecho que tem que fez a filmagem. Então, aqui, por exemplo, trecho 5.5, tiveram esses 2 selins com avarias. Então, a gente emite o relatório para recebimento de obra e encaminha para o empreendedor. Ele realiza todas as adequações
E quando ele avisa que realizou as adequações, a gente volta para fazer a conferência, e aí, qualquer coisa, se der tudo certo, a gente emite o parecer de recebimento provisório. Então, muito obrigado pelo tempo aqui conversado. Segue meu contato também, caso vocês queiram trocar uma ideia futuramente. Obrigada. Obrigada, Dalva. Ótima explicação, uma demonstração bem prática, né? Eu acho que é isso que é legal a gente tá olhando aqui. Yuli, pode começar a sua apresentação, fica à vontade. Boa tarde a todos. Eu sou a Yuli, né? A Janine já me apresentou. Obrigada, Janine. Eu vou falar um pouquinho sobre o recebimento das estações de tratamento. A Dalva é parte da rede, e aí com a operação fica mais essa parte de analisar o recebimento das estações e também operar. Sou engenheira química e trabalho na companhia Águas de Joinville já há quase 8 anos. Então, a parte do recebimento, né? O loteador, ele entra em contato com a empresa, normalmente ele contrata uma empresa terceirizada para projetar a estação de tratamento de esgoto. Aqui em Joinville se tem uma obrigação municipal de ter algum sistema de tratamento no loteamento. E com o projeto pronto, aí a CAGE recebe a documentação para avaliar o projeto. A gente sugere alterações com base passa por alguns setores, tanto pela operação quanto a gerência de expansão de obras, para analisar esses projetos, e aí, com base na nossa expertise também de operação, a gente consegue apontar algumas irregularidades para já ser corrigido dentro do projeto. Com o projeto adequado, a rede pode ser construída, e aí depois, na hora da entrega para a companhia, nós fizemos algumas vistorias e testes nas instalações para se certificar de que esteja tudo correto, né, esteja tudo funcionando e dentro daquilo, das premissas que a companhia pede. Caso ainda tenha alguma correção a ser feita, a gente aponta isso num relatório de vistoria, que também é entregue para o loteador, né, para quem projetou a estação, para fazer as adequações. E aí, depois de tudo pronto, a CAGE aprova o recebimento da instalação. Nós criamos, então, um guia com critérios de aceitação para o recebimento das estações. Ele também é encaminhado para o loteador, para ele seguir, né? E essa parte, assim, é o que compete somente às estações, né? Dentro desse documento tem informações mais detalhadas acerca de acomodações, estruturas mínimas de acesso e segurança, estrutura predial e de equipamentos, e estrutura mínima também por modelo de ET. Normalmente ou é por lodo ativado ou é por fosse filtro. São as duas mais comumente são os dois sistemas, né, de tratamento que os loteadores mais preferem, assim. Então, a gente tem estruturas mínimas sendo solicitadas para cada um desses dois tipos. Então, essas são fotos reais de uma vistoria de um loteamento que a gente fez, a gente recebeu essa estação. Então, a gente pediu adequação na cuba, na pia, que faltava a torneira aqui, pediu adequação do chuveiro de emergência, contenção para produtos químicos, a identificação, pintura e fluxo, né, identificação de fluxo nas tubulações, e se há algum vazamento, alguma outra irregularidade encontrada nas unidades operacionais, também é apontado nesse relatório de vistoria. Alguns desafios da operação em alguns sistemas que a gente recebeu lá no passado, antes desse guia criado, a gente passava por muita falta de automação no sistema. Hoje a nossa equipe, ela
ela trabalha bastante com a Companhia Águas Joinville, né? Tende a automatizar o máximo possível os processos, para que não fique dependendo muito de uma ação manual da operação, né? Projetos de lodo ativado que não continham, né, recirculação e descarte de lodo, são 2 itens básicos que no lodos ativados precisa, senão a estação não funciona. Sistema de desinfecção ineficiente ou com dosagem manual de agente desinfetante. Contenção para produtos químicos não existia, normalmente a casinha de operação que vinha antes era muito pequenininha e mal cabia o painel, assim, era só para o painel mesmo, de automação. Sem ponto de coleta no sistema, não tinha onde coletar a entrada, não tinha onde coletar a recirculação de lodo. Equipamentos subdimensionados, que eles não, por exemplo, um soprador que não consegue suprir a quantidade mínima de oxigênio que o reator precisa nas condições com SSV, né, com uma manta de lodo ali já bem formada. Então, no início ele é bom, porque ainda não tem muito lodo formado, e depois ele vai perdendo essa capacidade. Então, isso tudo a gente já vê antes no projeto, para que a gente não tenha que fazer uma intervenção imediata logo após o recebimento para adequação da operação. Então, são itens, assim, que a gente vê como essenciais. Então, a evolução, né, com o guia de recebimento, com todos aqueles checks já sendo dados na fase de aprovação do recebimento, e lá, desde o projeto, a gente consegue desembolsar um valor, porque qualquer intervenção que a gente faça depois é um valor mais alto, né, do que na sua concepção, consegue receber estações mais completas, e que vai garantir aí um bom funcionamento por alguns anos antes de a gente precisar intervir. A operação em si, depois de uma estação de tratamento ser implantada, precisa de treinamento em loco. Então, tanto a operação quanto os técnicos, a equipe de manutenção, todos precisam estar cientes de tudo que tem naquela estação, de como ela funciona, quais são os fluxos, o que precisa prestar atenção. Hoje, a nossa equipe de operação, ela já boa parte dela já está há muitos anos na companhia e tem uma expertise grande, então só de olhar para uma estação de tratamento, a gente já consegue identificar várias coisas, que elas seguem um padrão, né, de tratamento, principalmente se for de lodo ativado. Mas esse treinamento é super importante e precisa ter. Fazemos teste e verificação de todos os equipamentos, todos mesmo, desde bomba da elevatória até medidor de vazão, se está medindo corretamente ou não. A gente tem um medidor clampon, que ele mede na tubulação, na parte externa da tubulação, para verificar se um medidor de vazão em linha ultrassônico está correto. Sondas que o processo eventualmente tenha, normalmente é pH e oxigênio, então todos esses equipamentos são importantes verificar. E o monitoramento constante, principalmente no start de uma planta. Normalmente, a gente tem 2 opções, né, para lodo ativado. Ou a gente inicia a operação do sistema do zero, sem colocar lodo ali no reator, conforme tu vai colocando ali disponibilidade de oxigênio e a vazão de entrada, né, o esgoto bruto, a microbiologia, o lodo, ele vai se formando sozinho. E aí tu precisa ter uma certa paciência para que ele cresça, né, esperar ali o crescimento dele. Então, para isso precisa ter monitoramento, porque precisa de ajuste, precisa ajustar as condições, né, dadas na estação, para ver se não tem alguma coisa errada. Só um minuto, tem um carro passando aqui de som. Então, nossa operação, ela faz uma visita semanal, no mínimo semanal,
nas estações de loteamentos, a gente mede todos os parâmetros físico-químicos de entrada e saída e do reator também, além de fazer o volume de lodo e a microbiologia, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, né, que nem eu falei, precisa de ajuste de vazão de entrada e de recirculação, principalmente. Aqui do ladinho está rodando um vídeo de microscopia de uma estação, 3 dias depois da estação ter sido colocada para funcionar. Então, a gente já vê uma microbiologia bem grande, um floco bonito, bem formado e com vários protozoários. Então, essa é considerada uma lâmina ideal, assim, ela já está bem bonita para um início de planta. E a gente vê alguns problemas também no start de planta, que não necessariamente é um problema, mas se tu nunca se deparou com esse tipo de situação, dá um certo desconforto operacional, assim, que é essa espuma branca. Ela é muito comum, ela parece espuma de detergente mesmo, quando tem muito surfactante na linha, mas é comum em starts de planta. Então, ali, inicialmente, pode-se dosar algum produto químico anti-espumante, mas conforme o lodo vai se criando, né, vai crescendo a manta de lodo, esse problema não acontece mais. E as análises de qualidade que a gente faz sempre, de acordo com a requisição, normalmente, né, do IMA, aqui em Santa Catarina. Mas a gente faz, além das análises físico-químicas que a operação faz, a gente coleta quinzenalmente as estações para verificar a qualidade mesmo, né? Remoção de DBO, como é que estava o coliformes. Então, essa é a qualidade de uma estação de loteamento que a gente espera. Essa é uma fotinha do efluente bruto, quando ele chega na estação, a manta de lodo decantada, já com clarificado, tratado aqui em cima, e após a desinfecção dele aqui. Então é isso, obrigada, e espero que vocês tenham, que eu possa ter contribuído de alguma forma com vocês. Yuli, a gente tem 2 perguntas bem específicas ali que eu acho que eu vou fazer agora, melhor do que deixar para o final, pode ser? Yuli? Oi, Tá. claro, pode ser. Vamos lá, então. O Afonso pergunta ali, as estações podem ser wetlands? Pode, mas a gente não recebe normalmente, porque precisa de um terreno muito grande, né? Então, para construir esse tipo de sistema. Então, os loteadores preferem realmente o sistema de fossa filtro ou de lodo ativado, que daí são redes compactas, não precisam despender de um terreno muito grande do loteamento para construir. Ok. E a pergunta do Fernando Duarte, Fernando eu conheço, sobre ETS. Vocês falaram em lodos ativados e fossa filtro, por preferência de empreendedores, mas a companhia tem algum processo que entende como mais interessante? A gente tem um plano diretor de esgoto que vai abranger até 2030, né, 90% da cidade. Então, para a gente, em termos de custo, em termos de deslocamento e tudo mais, o ideal é passar a rede para encaminhar o esgoto para as nossas estações grandes, que é o Jarivatuba, aqui principalmente o Jarivatuba, né, que tem 600 litros por segundo, enfim. Mas em termos de loteamento, o que a gente consegue ter mais ação operacional são as redes compactas de lodo ativado mesmo. Ok. A última pergunta que eu vou fazer agora, pessoal, é da Lisa, tá? E depois daí a gente abre no final da apresentação da Camila, pode ser? Tem mais uma da questão operacional ali, a gente faz junto, daí chama de novo a Dalva e deixa por último, tá ok? Então a Lisa pergunta o seguinte, a unidade que possui operação remota, que não é um operador contínuo na unidade, se sim, como é feito o acompanhamento?
Sim, a gente tem 14 estações de tratamento, contando as duas maiores aqui, que tem praticamente operador 24 horas por dia, mas todas as outras estações, elas são monitoradas por telemetria. Então, todos os equipamentos, bomba, nível de levatória, oxigênio, soprador, frequência do soprador, e, enfim, todos os equipamentos que a gente tem sinais sendo enviados para um sistema de telemetria online, que são acompanhados 24 horas por dia, e a gente seta algumas faixas de trabalho, por exemplo, o pH, ele tem que estar de 7 a 7,2. Se ele aumentar muito, ele vai dar um alarme para a gente ficar mais de olho. Yuli, só para contribuir com a resposta da Lisa, eu acho que tu poderia falar um pouquinho sobre a operação volante nas estações de tratamento. Sim, então, que nem eu falei, a nossa operação, ela visita semanalmente as estações, no mínimo uma vez por semana, mas normalmente são 2 vezes por semana que a gente faz o monitoramento. Então, todos os dias a gente tem uma escala já preparada em que, na segunda-feira eu vou visitar essa e essa estação, e vou visitar ela de novo lá na quinta-feira. Na terça são outras estações, eu vou visitar ela de novo lá na sexta-feira. Então, e assim por diante. Então, todos os dias a gente tem uma equipe volante, que a gente tem um carro próprio com armários próprios também para guardar todos os equipamentos, EPIs, tudo que a gente vai precisar em campo para fazer essas análises, para coletar amostras e trazer de volta para o laboratório, para a nossa base, para fazer as análises complementares. Então, essas estações de loteamento, elas não têm operador fixo, elas são visitadas numa frequência pré-estabelecida. Isso. Obrigada, Janine. Obrigada. Pessoal, Rodrigo, eu vou deixar então por final ali, fica tranquilo que eu faço depois a pergunta, e Cláudia também a gente faz depois, pode ser? Isso. Camila, agora se você quiser fazer a sua apresentação, por favor. Certo, vou compartilhar aqui a tela, me dá um minutinho. Se vocês estiverem vendo aqui, deixa eu só... Ok. Beleza, então. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Camila, fui apresentada inicialmente no início dessa reunião. Sou da empresa Rotária do Brasil e eu vou trazer um pouco das nossas experiências na operação de ETS em condomínios e loteamentos. E, bom, essa apresentação que eu trago para vocês aqui, eu estou representando a cara da Rotária, mas tem uma equipe muito maior aqui por trás que possibilitou trazer todas essas experiências, todo esse enriquecimento de que a gente vai poder compartilhar aqui nessa tarde, tá? Então, antes de começar a apresentação, eu deixo um questionamento, né? Que essas ETs individuais, né, esses sistemas descentralizados, se eles são realmente uma solução à centralização com um potencial real para a universalização do serviço de saneamento, ou se apresentam riscos que estão além do nosso controle, né? Então, eu vou apresentar algumas informações aqui e a gente consegue tirar algumas conclusões a respeito disso. Rapidamente apresentando a Rotária, né? Nós somos uma empresa chave na mão. A gente executa, a gente realiza os projetos, executa e opera essas estações de tratamento, né? Então, a gente executa e projeta estações individuais, municipais também, de todos os portes. Fazemos fornecimento, equipamentos de ETS, temos um setor próprio de automação elétrica com monitoramento, trabalhamos com eficiência energética e uso de biogás, e além de parcerias internacionais, projetos PAD, inovação e consultoria, né? Então, temos 20 anos de mercado e bastante conteúdo para mostrar para vocês. Eu utilizei o termo ET individual, né? Por que eu uso esse termo e não apliquei diretamente ETs descentralizadas? Porque esse ET individual, ele é um subtermo de uma ET descentralizada, que aqui é o que a gente quer, é o objetivo dessa apresentação hoje, né? Tratar os esgotos sanitários de um único condomínio, ou de um loteamento, né, para 100, 10 mil habitantes,
E a ET descentralizada, ela inclui uma maior variabilidade de situações, né, atendendo bairros e pequenos municípios. Mas isso é um termo que daria algumas horas para a gente discutir sobre ele, então eu quero focar aqui no termo ET individual, que é o que a gente vai tratar agora. Então, com base nessas considerações do que são ETs individuais, a gente propõe aqui 3 temas bem relevantes para discutir, que é a caracterização específica das vazões e as composições desses esgotos sanitários, as novas demandas em relação às ETs individuais e os desafios, e as experiências que a gente tem de longo prazo na operação dessas ETEs de pequeno porte. Aqui, brevemente, umas imagens de algumas operações, né? A gente, desde 150 funcionários até 7.000 habitantes, nesse caso em questão, tanto wetlands quanto lodos ativados em batelada, os SBRs. Trazendo, então, aqui o primeiro tópico, que é a caracterização da vazão e concentração. Começamos aqui pela vazão. Quando a gente pega um gráfico, né, um hidrograma de uma estação centralizada, no caso aqui em questão 110 litros por segundo, a gente tem uma curva padrão, né? Esses hidrogramas, eles são baseados em 24 horas de contribuição de diversas fontes, né? Contribuição de doméstico, fábricas, de tudo quanto é tipo de atividade. Então, a gente tem um comportamento típico, e isso preza algumas das nossas definições de parâmetros para as normas, né, que a gente utiliza para projetos. Então, aqui, se vocês observarem, eu não vou entrar muito em detalhes, porque o tempo é limitado, então, até para não cansar muito vocês, depois, quem sabe, a gente tem a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso em outro momento, mas a gente tem a curva aqui de uma ET centralizada, e mesmo em momentos com picos de vazão, que ali seria os meses de fevereiro e março, principalmente, a gente atinge 1,4 da vazão média, né? Então, aquele fator 1,8 que a norma prevê para os picos de vazão, ele está bem adequado. Agora, vamos fazer uma comparação com essas ETs menores, de pequeno porte, né? Eu peguei esse gráfico aqui do Instituto ITWH, da Alemanha, em que eles avaliaram o comportamento, os hidrogramas, de estações menores, né, estações de pequeno porte, em faixas, de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 100 litros por segundo. Se a gente observa aqui, a gente tem picos, fatores de variação, que passam bastante esse 1,8, né? E o interessante, por que eu trago esse gráfico de 0 a 100? Porque as estações de pequeno porte no Brasil, elas muitas vezes são consideradas até 60 litros por segundo. Então, mesmo dentro desse 0 a 60 litros por segundo, a gente tem fatores de variação diferentes para cada uma dessas faixas. Então, pegando aqui a de 0 a 10 litros por segundo, vocês observam que ao meio-dia a gente tem um pico, um fator de variação de 3, e das 6 às 8 da manhã e das 18 às 20, a gente tem um outro pico que se aproxima de 2. Então, ele já passa esse 1,8 previsto nessas normas, que são baseadas nas ETs centralizadas, né? Então, quanto menor ET é, maior esse fator de variação. Então, isso foi para dar um embasamento no que a gente quer tratar aqui, que eu trago, então, esses gráficos que a gente obteve de um centro comercial que operamos, né? Um projeto para 20 metros cúbicos por dia. E aí, o que acontece? A gente projetou essa estação e ela teve 2 fatores extremos, que são muito importantes da gente observar na hora de pensar a tecnologia apropriada para o empreendimento em questão. A gente teve o startup da estação, e somente 4 a 5 anos depois ela atingiu a vazão do projeto, de 20 metros cúbicos por dia. Antes disso, essa curva amarela estava bem abaixo dos 20 metros cúbicos. E depois, 1 ano e meio depois que ela atingiu a vazão de projeto, mais ou menos, a gente teve um problema que ela dobrou a vazão média. Ela foi para em torno de 39 metros cúbicos por dia, e a gente teve picos de vazão de 75 metros cúbicos por dia. Então, foram 2 fatores extremos, o startup, que leva um tempo para atingir a vazão de projeto, e o momento que o empreendimento começa a crescer, principalmente em termos de restaurantes, lanchonetes, e aí isso não é acompanhado e começa a ter uma sobrecarga na estação, né? E essas situações, né, esses picos, eles ocorrem tanto para questões residenciais quanto comerciais. Aqui, no caso, nos não residenciais, o problema é maior, porque a gente tem turnos de presença, horário de funcionamento, férias coletivas,
os comportamentos, eles são muitas vezes parecidos, né? É diferente de uma estação centralizada, em que a gente tem ali aquele hidrograma de 24 horas, contribuições diversas, e a gente não tem longos períodos sem contribuição. Se vocês olharem nesse primeiro gráfico que eu mostrei, mesmo no período de madrugada ali, a gente tem de 60% a 70% da vazão média. Se vocês olham o gráfico ao lado, para essa estação de 0 a 10 litros por segundo, a gente chega a passar 4 a 5 horas sem qualquer contribuição na estação de menor porte. Então, essas são algumas coisas que a gente traz que são bem importantes na hora de se pensar um projeto de uma estação de esgoto. Então, aqui algumas breves conclusões sobre essa parte da vazão, né? Comparando os sistemas centralizados com as situações descentralizadas e individuais, a gente tem picos muito maiores que 1,8, mesmo fatores, às vezes, de 3 ficam abaixo do que a gente imagina para aquela estação. A gente já fez avaliações aqui, atingiu 6 vezes a vazão média. Possibilidade de variação entre os dias da semana, né? E principalmente nos empreendimentos não residenciais, a gente observa fatores maiores que 10 entre a vazão mínima e a vazão máxima. Possibilidade de ausência de esgoto, como eu comentei. Então, esses fatores são necessariamente fundamentais de serem adotados na escolha da tecnologia e no momento de se pensar o dimensionamento, né? E a gente tem mais um agravante, que essas ETs individuais têm a falta de prática do controle de vazão. Então, a gente tem uma ausência completa do conhecimento do que acontece nessas estações de tratamento, né? Então, esses picos, essas variações, é algo que a gente não tem conhecimento. Depois eu explico para vocês como que a gente tomou aqueles dados de vazão do centro comercial que eu apresentei agora, tá? Vindo agora para a parte da composição, a concentração do esgoto, a gente tem, aqui eu apresento a tabela muito conhecida por muitas pessoas, adaptada do von Sperling, que a gente utiliza para os nossos projetos de ETs, né, centralizadas. Então, ali a gente tem aquela faixa típica de 100 para 50 para 8 para 1, né, em termos de DQO, DBO, nitrogênio e fósforo, respectivamente. A gente tem essas concentrações típicas e a gente tem daí a concentração do esgoto conforme o uso da água, né, um esgoto que tem uma população que consome mais água, ali a gente vai ter um esgoto, menos água vai ter um esgoto mais concentrado, e um consumo maior de água, ou eventualmente infiltrações na rede, a gente tem um esgoto menos concentrado, né? Aí, a pergunta que fica, será que essa relação que a gente utiliza para esgotos, para as normas que são baseadas principalmente para as ETs centralizadas, podem ser utilizadas para essas ETs individuais e sistemas descentralizados? Porque aqui a gente tem, comparado com a centralizada, a gente tem diferentes atividades, como eu comentei. Agora, para as individuais, a gente tem uma sincronia das atividades, né? As pessoas chegam no mesmo horário, as pessoas almoçam no mesmo horário, saem no mesmo horário, um período sem operação. Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, senão eu vou estourar o tempo, mas aqui eu trouxe 2 gráficos de um centro comercial, com restaurantes e banheiros, e um empreendimento, 2 empreendimentos, na verdade, compostos principalmente por banheiros, sem restaurantes. Então, ali no shopping, aqui esse centro comercial é um shopping center, tá? Então, a gente tem concentrações de DQO elevadíssimas, né? As médias e os picos muito elevados, e uma preocupação maior também são essas variações nas concentrações, que ocorrem não somente durante diferentes dias ou semanas, mas no mesmo dia pode ocorrer essas variações. E como se controla isso, né? Por exemplo, a DQO variou aí de 1.000 e alguma coisa até 12.000 miligramas por litro. A DBO foi de 500 a 5.500. Nitrogênio amoniacal a gente chegou a atingir 180 miligramas por litro. Então, isso tudo precisa ser muito bem pensado e também como se controla isso para a gente melhorar a operação desses sistemas, né? Porque, parando para pensar, variações de nitrogênio e fósforo de 500% entre o mínimo e o máximo é uma coisa muito expressiva, né? E a gente precisa ter conhecimento sobre o que está acontecendo ali. Então, essas concentrações de DBO, DQO, nitrogênio e fósforo, elas podem variar de forma extrema, se a gente for comparar com o esgoto comum, e sempre elas tendem ao excesso de nitrogênio e fósforo, né?
Então, esse desequilíbrio nessa relação de DQO, DBO, nitrogênio e fósforo, que a gente sempre tem em mente, ela pode tornar muito limitante a remoção de nitrogênio, né, pelo momento da desnitrificação, que a gente precisa de uma carga orgânica carbonácea ali mais elevada, né, e também altas variações na concentração de fósforo limitam a eliminação dele, principalmente pelos processos físico-químicos que são necessários. Então, conclusões agora sobre a parte da concentração. A gente tem, comparado ali com as redes centralizadas, a legislação nos exige que a gente atenda com amostragem simples, ou seja, qualquer momento da operação, eu vou tomar uma amostra e eu preciso atender à legislação. Mas e como acontece naqueles picos que a gente tem, que não são controlados, e como que a gente consegue melhorar essa operação, fazer ajustes na operação para que isso seja atendido de imediato, né, para a gente não ter essas desconformidades. Então, informações que a gente traz para a gente pensar em conjunto, né, para todo mundo que trabalha com projetos, principalmente, os picos repentinos, eles podem ser absorvidos pelos tratamentos biológicos, também com uma certa limitação, né, sobrecargas constantes por longos períodos é um problema. Excesso de nitrogênio e fósforo tornem economicamente inviável cumprir certas exigências elevadas, porque isso demanda um controle operacional mais completo, sondas de medição, controle de OD, pH, temperatura, e controlar isso através de medidas, através de um CLP, né, que a gente possa identificar o que está acontecendo na estação e fazer o ajuste. Só que como que isso é possível para uma ET individual, né? Ninguém vai querer investir um valor tão elevado para isso. E aqui também, muitas vezes, se entra com a ideia de, putz, mas então um tratamento físico-químico cai bem nessa situação. Também não, porque a gente cai no mesmo gargalo que a gente precisa fazer a medição do que está entrando nessa estação, para daí fazer a dosagem correta. Senão a gente pode ter sobrecargas, prejudicar o tratamento, ou a gente pode ter concentrações baixas de dosagem e também não vai adiantar nessa remoção. E além do mais, no físico-químico, a gente gera mais um problema que é um lodo não estabilizado. Então, aqui falando, né, amostragem simples, a gente não tem um conhecimento real do que está acontecendo na estação, em termos de variações nas concentrações e as sobrecargas. Ok, então, aqui pulando mais para a segunda etapa da apresentação, que são as demandas novas e diferentes em relação às ETs individuais. 3 pontos principais que a gente sempre fala. Primeiro, a gente tem questões desafiadoras para essas ETs individuais, porque a gente tem falta de dados, isso é nítido. E como que a gente pode tomar decisões super concretas de qual a melhor tecnologia? Isso acaba trazendo, às vezes, algumas soluções um pouco enganosas, né? Com algumas simplificações, tecnologias mais comuns, que nem sempre vão atender essas exigências rigorosas. Outra questão, os proprietários do empreendimento, de um loteamento, de um condomínio, de um centro comercial, eles investem, eles pensam, na verdade, principalmente na questão do investimento, né? E eles precisam ter uma ETE porque a rede pública não atende esse empreendimento. Então, assim, eles precisam instalar, não têm o conhecimento técnico muitas vezes, e não necessariamente depois eles são responsáveis pela operação desses sistemas. E o terceiro ponto, muito importante, são as regulamentações para essas ETs individuais e a falta de controle, de sistemas de controle abrangentes para isso, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, assim, as condições técnicas são desafiadoras. A gente percebeu ali pela questão da vazão e da concentração que a gente tem diferenças significativas de um esgoto sanitário convencional, né, de uma ET centralizada, e esse conhecimento não está amplamente difundido. Isso é muito importante a gente discutir essas questões. E aí, para assim, com certeza, poder seguramente escolher a tecnologia mais apropriada, porque não é um assunto banal, essa tecnologia vai funcionar perfeitamente. Tem todo um conjunto que se deve pensar para isso. Então, aqui, na nossa empresa, a gente trabalha com 2 sistemas que atendem bem essas questões, né? Que são os sistemas de lodo ativado em batelada, que são os SBRs, e os wetlands de tratamento, porque eles trazem uma maior estabilidade operacional,
e uma maior capacidade de absorver os picos de vazão e de concentração. Lógico, períodos muito longos de sobrecargas, qualquer sistema vai apresentar problemas, né? Então, aqui um breve esquemático do que é um SBR, né? E também a gente não exclui outras opções, inclusive operamos outras tecnologias, como load ativado em fluxo contínuo. No entanto, a gente observa problemas constantes, recorrentes, na absorção de picos hidráulicos. Então, assim, ao a empresa pensar num load ativado fluxo contínuo, a gente deve, pelo menos, prever um tanque de equalização, né? Porque o que acontece? O decantador, aqui está uma imagem do fluxo contínuo, o decantador ele é dimensionado por uma vazão média. A partir do momento que eu tenho picos hidráulicos, eu vou lavar essa biomassa do sistema. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter uma possibilidade de controlar para que isso não aconteça. Então, assim, o que permite o sistema em load ativado em batelada, essa automação do sistema e tudo ocorrer em uma só unidade, é que a gente não tem um decantador, e a gente mantém uma estabilidade na decantação, porque a gente define o tempo que deve ocorrer essa decantação, e ele não é alterado. Aliás, ele só será alterado caso operacionalmente a gente perceba que é possível de se fazer isso. Então, a gente tem uma estabilidade na decantação, a gente tem um controle do que está saindo com o efluente tratado. Aí os proprietários com expectativas variadas, um grande ponto que a gente tem aqui, eles vão considerar sempre o custo de investimento como fator decisivo. Hoje em dia, existem algumas avaliações distintas, que não só pelo custo de investimento, mas também o custo os custos operacionais, né? Porque quem constrói essa estação não necessariamente é quem vai operar. Então, assim, muitas vezes surgem soluções milagrosas, né? E soluções que também são inadequadas, porque falta de conhecimento técnico de quem contrata esses sistemas, né? Então, precisa ter muito cuidado nesse sentido, porque o barato sai caro. E aí, quem vai arcar com os impactos causados por uma ETS em eficiência? Por exemplo, de um loteamento, que isso vai ser entregue à concessionária, né? Então, isso a gente precisa pensar, porque a operação depois vai continuar de toda forma. E a gente, por exemplo, hoje em dia opera uma série de outras tecnologias, mas porque alguém precisa operar, mas a gente sabe das limitações, e então tem certas coisas que a gente não consegue fazer milagre, né? E as regulamentações que eu falei um pouco mais anteriormente, né? A gente, com esse aumento do número de ETS individuais, a gente precisa aplicar sistemas e parâmetros eficazes de controle. Então, assim, impor exigências excessivas para essas estações pequenas não vai melhorar o controle. Isso é uma ilusão. Pode até inviabilizar a operação, né? Então, o que precisa ocorrer é a gente ter um controle do que está acontecendo, né? A gente realizamos um projeto de consultoria que teve um ótimo retorno no Peru e no Caribe, que é o Aquagis, e que funcionaria muito bem, né, para a nossa situação aqui, que seria basicamente o proprietário registra a ETE com as suas coordenadas, eles declaram a conformidade da instalação, eles são obrigados a entregar online os laudos, né, numa periodicidade definida. A análise no sistema ela é realizada de forma automática e já gera uma resposta se está conforme ou desconforme. E também a aplicação de multas cada vez mais rigorosas, caso na recorrência, sem planos de ação adequados, e controles pontuais para verificar a precisão das informações. Então, o controle é muito importante também. E agora, chegando no finzinho da apresentação, que são as nossas experiências de longo prazo nas operações de ETs individuais, né? Então, qual o objetivo de uma operação? É assegurar o controle e o bom funcionamento do ETE com todos os seus processos. E a gente precisa, sem dúvida alguma, avaliar, fazer manutenção das válvulas, das bombas, operação de pré-tratamento, limpeza frequente, controle e funcionamento da parte elétrica, controle de pH, OD, VL, entre outros parâmetros que são importantes para o operador. As análises físico-químicas a gente basicamente faz para atender a legislação, entender uma série de coisas que acontecem na estação, mas antes da gente ter esse resultado, a gente precisa fazer várias coisas antes. Avaliar em loco o que está acontecendo com a estação, definir a quantidade de lodo no sistema, acompanhar o processo de retirada. Então, tem uma série de outras análises que a gente precisa acompanhar e que a gente faz isso com frequência, né?
Aqui, nessa imagem, vocês podem ver no canto superior à direita, um lodo ativado fluxo contínuo, né? Eu acho que aí foi a Yuli que comentou sobre o startup, né, que dá muita espuma, mas infelizmente aqui não era um sistema em startup, já tinha um certo período, e isso aconteceu por quê? Justamente pelos picos hidráulicos. Lavava a biomassa do sistema, então a gente nunca tinha o VL adequado por uma limitação de projeto, né? E aqui no canto inferior à direita, vocês podem observar a cara do nosso sistema de monitoramento, um sistema de monitoramento via telemetria, que permite a gente controlar a distância e o que acontece na estação, né, que acaba sendo um aliado extremamente importante com as visitas que a gente faz com os operadores em campo. Então, aqui é o sistema de telemetria, que vai nos trazer informações e a gente pode tomar ações rápidas para controle, nível de alarme, falha de bomba dos equipamentos eletromecânicos, os dados de tempo de funcionamento dos equipamentos. Aqui, quando eu mostrei aquele gráfico do centro comercial para vocês, a gente tomou todos esses dados de vazão através do sistema de telemetria. Então, apesar das estações individuais não terem as suas medições de vazão instaladas, a gente consegue fazer esse acompanhamento, que é muito importante, não só pelos picos hidráulicos, como avaliação de sobrecarga e avaliar se a estação está adequada ou não, conforme previsto em dimensionamento. Aqui são algumas das estações que a gente tem, né, que a gente já executou. O SBR é a tecnologia que a gente mais aplica aqui na Rotária. E aí vocês podem ver que tem uma série de formatos, né? Tem tanque de fibra horizontal, vertical, em cota positiva, negativa, semi-enterrado, aço vitrificado. Então, assim, a gente consegue instalar esses sistemas conforme a estrutura que o empreendimento nos dá para essa estação de tratamento, né? E aqui um breve resultado de análise de um condomínio residencial para quase 2.000 pessoas, então com boas remoções de carga orgânica carbonácea e nitrogenada e remoção de fósforo também. Aqui é um parque industrial para 10.000 funcionários, né? Eu não vou ter tempo, infelizmente, de falar sobre isso, talvez por um outro debate na Câmara Técnica, sobre os canteiros de mineralização de lodo, porque a gente precisa pensar no conjunto completo da obra, né? Não só a fase líquida e a fase sólida. O que a gente faz com esse lodo, né? Cada vez pensar mais em fechar esse ciclo, evitar de simplesmente retirar o lodo e levar para um aterro sanitário. O que a gente pode trazer de um uso mais nobre para esse subproduto, né? Então, esse canteiro de mineralização, vocês podem entrar nas nossas redes, entender um pouco mais, ou depois me mandar uma mensagem que eu posso explicar um pouco melhor para vocês. E aqui o resultado também desse parque industrial, que também é um lodo ativado em batelada. Aqui, rapidamente, a nossa segunda tecnologia mais implantada, que são os sistemas wetlands, né? Esse daqui foi implantado por um condomínio residencial para 2.000 pessoas, aqui na cidade de Palhoça, em Santa Catarina. E aqui eu vou passar rapidamente para não tomar muito tempo. Aqui a qualidade do efluente e os resultados. Eu vi que a Yuli também comentou sobre os wetlands, né, que não tem tanta demanda, justamente pelo tamanho que eles demandam nos empreendimentos e etc. Mas hoje a gente já trabalha com algumas outras tecnologias, né, que permitem a gente compactar esses sistemas. Então tem o wetland vertical, horizontal, sistema francês, o wetland aerado, tudo isso para a gente conseguir adequar à necessidade do cliente. Então, trazendo aqui a importância da manutenção, principalmente os wetlands, que hoje em dia a gente fala bastante sobre sistema baseado na natureza, no entanto, demandam um acompanhamento técnico adequado para evitar prejuízos no tratamento. Os lodos ativados demandam maior controle operacional, logicamente, pela mecanização e automação. Ambos os tratamentos demandam remoção do lodo excedente, limpeza do pré-tratamento, e não existe milagre, né? Toda tecnologia produz lodo, uns mais do que outros, então a gente precisa sempre fazer essa avaliação para não prejudicar o efluente tratado, e essa remoção de lodo também sempre ser realizada por um serviço limpar a fossa com a garantia de destino adequado, né? Para que as coisas ocorram de acordo com a legislação. Então, aqui algumas imagens de como fica uma caixa de retenção, limpeza, o caminhão, a regularidade com o órgão ambiental, né?
Aqui algumas imagens das nossas manutenções periódicas. Apesar de um pré-tratamento adequado, a gente sabe que acaba passando muito cabelo, fio dental, uma série de coisas. Então, a gente precisa remover esses equipamentos submersíveis, avaliar como que está a situação, para não dar a paralisação e afetar a eficiência do tratamento. Fazer um controle, né, com laboratório próprio, como eu falei anteriormente, para tomar rápidas ações do que está acontecendo na estação. Então, a gente consegue avaliar DQO, composto de nitrogênio e fósforo, fazer microscopia em laboratório. São parâmetros básicos que a gente consegue fazer antes de ter o resultado oficial do laboratório. O que a gente pode melhorar aqui para não ter problemas, né? E a sonda espectrométrica, outra ferramenta excelente, né? Tudo bem que elas funcionam muito bem devido ao custo para estações centralizadas, mas a gente também tem ideia de utilizar por tempos curtos nessas redes individuais para ter um monitoramento mais adequado, né, para entender quanto de nitrogênio, quanto de fósforo, DQO que está entrando. Então a gente consegue fazer toda essa avaliação e fazer alterações imediatas e melhorias operacionais. Aqui, criação de protocolo próprio de microscopia, muito importante. Eu acho que a Yuli também mostrou algumas imagens. Isso é uma ferramenta importantíssima para a gente fazer o controle dos nossos sistemas. E também, né, por fim, toda a capacitação dos operadores, né, como vocês da CAGED também apresentaram, como é importante fazer a capacitação com uma certa frequência, porque a parte mecânica eles entendem muito bem, mas eles precisam entender um pouco do processo biológico. O que acontece lá em campo, e que eles têm essa, né, eles ficam com aquela visão, nossa, isso aqui realmente a gente precisa informar no escritório para ver o que a gente pode trazer de solução em conjunto. Então, essa capacitação constante é muito importante. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que eu não sei se eu estourei um pouco o tempo, falei um pouco rápido para conseguir falar um pouco de tudo, mas eu fico à disposição de vocês, meu e-mail para contato, caso queiram tirar algumas dúvidas também posteriormente, e trazendo todo esse conhecimento de uma equipe, como eu falei anteriormente, muito maior, né, que eu estou representando aqui e que possibilita todo esse conhecimento para vocês também. Obrigada. Caraca. Obrigado, Camila. Vou fazer as perguntas aqui que surgiram ali para Camila, tá? Rodrigo, depois eu faço a tua, que tenta ser específica ali para Yuli, né? O Ronaldo. Uma ET de lodo ativado, se ficar algumas horas sem receber esgoto, não interfere no funcionamento e na qualidade? Não existe, assim, aqui falando principalmente sobre o lodo ativado em batelada, né, que a gente percebe que horas não é algo que impacta diretamente a biomassa. O grande problema são longos períodos sem receber alguma contribuição, né. Então, assim, e o que a gente pode fazer nesses sistemas? A gente consegue regular algumas questões na automação, no CLP, para que a gente tenha essas possibilidades de mais aeração, menos aeração, conforme a entrada de esgoto nesses sistemas. Mas horas não é algo que impacte significativamente, tá? Janine, quer falar? Não, pode ir. Ah, tá. O Ronaldo continua, então, a sobrecarga em um sistema de pequeno porte pode arrastar as bactérias e fazer perder o processo? Aqui é uma afirmação dele, né? Eu falei isso um pouco na apresentação. Esses picos hidráulicos, o principal problema é isso, arrastar a biomassa ativa, né? Então, sim, pode perder o processo, pode causar várias deficiências no tratamento. O Afonso, ele pergunta aqui, então, do processo de oxidação avançado, se poderia ter mais valor no tratamento. Ele pergunta com relação ao CAPEX maior e OPEX menor, ou o CAPEX menor e OPEX maior. Então, a gente não utiliza aqui e nem operamos os processos de oxidação avançada, né? Então, eu não saberia agora te dizer exatamente os custos que teriam em termos de CAPEX e OPEX, porque não é uma tecnologia que a gente trabalha. Tá. Mas sim, né, poderia ter mais valor no tratamento, acho que foi a primeira pergunta dele, mas aí a gente já entra com uma outra visão, até acho que tem uma pergunta ali sobre os contaminantes emergentes, que a gente consegue fazer remoção disso e ter um efluente tratado mais adequado ainda, né? Seria essa a próxima pergunta, então, você avalia os fármacos emergentes? Sim. Infelizmente não, né, porque a gente não tem legislação, essa obrigatoriedade, especialmente para as ITs individuais, né, seria um custo realmente elevado,
No entanto, a tecnologia de wetland, principalmente, traz ótimos resultados em termos de remoção de fármacos, os micropoluentes, né? Os contaminantes de preocupação emergente de uma forma geral. O Rodrigo ele faz uma afirmação, aqui não é uma pergunta, né? Então, o SPR são boa alternativa para compensar a ocupação gradativa dos loteamentos e para regiões com grande sazonalidade, porém, requer maior nível de automação. Perfeito. Exatamente isso. Diego, só para o pessoal, se quiser abrir a câmera e fazerem as perguntas para as meninas, aí fiquem bem à vontade. Não precisa ser pelo chat, tá? Podemos conversar O aqui. objetivo é uma conversa mesmo. O Eduardo, acho que está com a mão levantada. Eduardo, quer fazer pergunta agora? Tá. Eu vou passar aqui, então, para essas... Camila, só aguardo que talvez apareça mais alguma, né? Mas, enfim, eu vou... Diego, tem o Diego que está com a mão levantada também. Diego, se quiser falar, fazer pergunta, fica à vontade. Vamos lá, Diego. Boa tarde, pessoal. Eu tenho uma pergunta para Camila. Tudo bem, Camila? Quanto tempo? Oi, Diego, tudo bem? Pode falar. Eu gostaria de saber se quando a Rotária visto de operação de ESG, vocês operam estações que não são de vocês também. Acredito que sim. Isso, perfeito. E quando vocês assumem a operação, geralmente vocês assumem também a manutenção. Como é que são esses contratos com esses empreendimentos? Vocês assumem o pacote completo? É mais uma questão de assessoria? A responsabilidade técnica também é de vocês? É flexível esse tipo de negociação? Como é que funciona? Certo. Então, Diego, a gente se adequa à necessidade do cliente, né? Há contratos que a gente abraça o pacote completo e há contratos que a gente faz assessoria. Então, isso vai muito da necessidade do cliente. E sim, além da operação, a gente realiza a manutenção também, né? Toda essa avaliação dos equipamentos, retirada, avaliação, a gente inclui nos nossos contratos, conforme necessidade. E aí a responsabilidade técnica dos relatórios, junto ao órgão ambiental, toda... Responsabilidade técnica completamente nossa, elaboração de relatórios operacionais, ART do sistema, né? Tudo isso faz parte do pacote. Tá bem, obrigado. Imagina. Voltando lá no passado, agora a Cláudia tinha feito uma pergunta para a Dalva. Dalva, tá podendo responder, Dalva? Sim, estou aqui. Então. A Cláudia pergunta o seguinte: tem uma dúvida, durante a execução das obras do loteamento, você chega a acompanhar a obra? Alguma visita? Uhum. Na verdade, obrigatoriamente a gente não precisa estar presente, mas a gente tem um curto estreitamento de laço assim, com o loteador, e quando ele tem dúvidas, ou até mesmo quando ele está numa parte mais complicada, a gente pode ir até o local, sim. Mas só se ele solicitar ou se a gente realmente se interessar naquele trecho por ir, mas não por... A gente não fica na execução o tempo inteiro, né? Tá ok, obrigado. Carolina, quer fazer pergunta? Oi, Diego, sim, na verdade, mais para aproveitar que o pessoal da CAGE está aí, tem outras companhias presentes, né, porque a gente tem observado, como a Camila falou, nas ETs que a gente opera ali na Rotária, e o próprio órgão ambiental tem relatado isso também, né, que os sistemas contínuos realmente têm muita dificuldade de absorver essa variação de vazão. Então, a maioria deles não está atendendo, mesmo que na teoria do dimensionamento eles atendem, né, na prática, no monitoramento, eles não estão conseguindo atender, né. E aí eu queria ver se na CAGE vocês têm observado isso também, desses sistemas que vocês absorvem, né, ou se tem essa recomendação, que nem ela falou, de colocar um tanque de, quando é sistema contínuo, colocar esse tanque de equalização antes, né, para absorver um pouco isso, ou a própria recomendação por sistemas em batelada, dependendo do caso, né, mais para botar esse tema aqui na discussão, pegando a experiência de vocês também, né. Oi, Carolina, eu vou responder sua pergunta.
Então, na verdade, a CAGE, ela pede para o loteador, ele tem que entregar, né, um projeto, um memorial de cálculo que atenda os padrões de lançamento. E quando isso, por alguma eventual ação, como um aumento de vazão e tudo mais, não acontece, aí a gente tem que agir operacionalmente mesmo para corrigir esse problema. Então, a gente já teve isso no passado, em algumas situações, em que justamente a gente colocou um tanque de equalização antes, faz uma manobra na automação para ajustar a vazão de entrada, para que ela aumente em picos de vazão e diminua em picos de menor vazão, para não ter também muitas horas aí sem efluente de entrada, para não ter um pico de vazão maior do que o projetado PRET. Então, isso é bem um ajuste operacional mesmo, que a gente faz. Legal, perfeito. Obrigado, Carol. Obrigado, Julia. O Afonso quer fazer agora a pergunta, Afonso? Sim, não, tem uma dúvida. Eu sou novo nessa área aqui de vocês, né? Ela fala-se tanto, né, em custos, etc, etc. A minha pergunta é a seguinte: qual é a contribuição que a concessionária fornece a quem tem estações de tratamento? Por exemplo, eu deixo de cobrar a taxa de esgoto, por exemplo, eu dou um desconto no IPTU, a taxa verde, porque se você não tiver ações dessa forma, eu tenho visto algumas cidades no Nordeste, por incrível que pareça, já estão bem adiantadas nesse aspecto. Então, eu faço uma estação de tratamento, seja em Campo Grande, pequena, então, como eu vou lançar a água o efluente já tratado, eu não tenho que pagar a taxa de esgoto, porque eu estou fazendo o trabalho da companhia. Não, é só um questionamento, não é só para a Joinville, para todos, o pessoal que trabalha. Porque você me obriga a tratar tudo, e daí você não entra com nada, por isso que o pessoal, aí não há incentivo. E se não houver incentivo, aí a Camila tem razão. Isso, você não vai fazer o ETLA, não vai fazer nada, porque eu tenho que ter retorno. A gente tem que entender que o efluente, se não for transformado em afluente com retorno, ninguém vai fazer, não. Vai cumprir a lei, só isso. Então, essa pergunta: existe algum processo disso? Existe algum trabalho nesse aspecto? Porque a água do Joinville, digamos assim, é uma exceção em Santa Catarina, né? Isso acho que deve ser a Luana. Não quero encher o balão da Luana, mas a Luana fez um belo trabalho. Bom, seria um incentivo a que se implantasse essas estações, não só em condomínios, na mesma situação. Ok? É só uma pergunta. Valeu? Obrigado. Janine quer responder? Dalva, Yuli, Camila? Posso tentar responder. Eu também sou da Águas de Joinville, né? Hoje eu estou como diretora operacional. Eu vou tentar responder, Afonso, seu questionamento. Não sei se eu captei bem a mensagem, mas a ideia é o seguinte: a obrigação hoje, né, com o marco de saneamento, é que o município leve pelo menos 90% da sua cobertura, tenha pelo menos 90% da cobertura do seu esgoto, né? Coleta e tratamento. A companhia, hoje, ela tem em torno de 45%. Então, o que a resolução nos diz, né? Que onde nós temos duas opções para a questão de loteamentos, agora falando em loteamentos, né? Tem-se duas opções. A companhia, ela cuida dos locais onde ela passa a sua rede de esgoto. Onde ela não passa a rede de esgoto, está com a Secretaria do Meio Ambiente. Então, o que a resolução diz? Você tem duas opções. Aonde o loteamento está dentro da cobertura do projeto de expansão da companhia, ele tem a possibilidade de instalar uma fossa em filtro. Então, ou seja, eu tenho um projeto de expansão, até 4 anos eu tenho investimento para investir naquela região, o loteador pode instalar a fossa em filtro. Fora isso, o loteador tem obrigação de instalar um sistema de tratamento que atenda aos padrões de qualidade. Isso aqui no município de Joinville, né? Eu acho que cada município
tem as suas legislações específicas. Então, o que acontece? Hoje nós não atendemos condomínio, nós atendemos loteamento. Condomínio é a parte, então ele tem o seu sistema próprio, porque nós não entramos, como o condomínio tem um terreno único, ele não pode ser desmembrado, o seu sistema de tratamento não pode ser doado para a companhia, como é no caso de um loteador. Então, o condomínio, ele tem o seu sistema próprio, e ele toca o seu sistema próprio, a companhia não interfere em nada, não cobra nenhum tipo de taxa, ele tem o seu sistema próprio de tratamento de esgoto, e ele presta satisfação para o órgão ambiental, unicamente, nós não interferimos. No caso do loteador, o loteador, ele faz o seu sistema e ele entrega o sistema, ele por doação para a prefeitura, no caso, né, ele tem a obrigação de instalar e de ceder para a prefeitura, que nos dá um termo de cessão, que a gente faz o processo de tratamento, e do loteador, a partir daquele momento a companhia assume a operação e cobra a taxa de esgoto, normalmente com o lançamento com a obrigação de manter, de operar o sistema e de tratar o esgoto, e isso hoje é uma parcela obrigatória. Não sei se eu respondi, se deu para entender. Não, respondeu, só que a questão é bem simples. Você fornece água, então você me cobra X por metro cúbico, e me cobra Y de esgoto, correto? 80%. Tá, ok. Se eu fizer estações de tratamento e te devolver uma água melhor do que você recebe, às vezes, por que você vai me cobrar? Se você me der esse desconto na taxa, aí é o que disse a Camila, aí começa a tornar viável que as pessoas, que o condomínio, as indústrias, o loteamento, que eles cuidem, que te entreguem um efluente quase afluente, correto? Porque hoje nós temos afluente e efluente que vai voltar a ser afluente, vocês sabem disso. Vocês têm experiência em Joinville suficiente para isso, né? A pergunta é essa, que eu pergunto, eu conheço só 2 casos, Camaçari, que desconta no imposto, e tem mais um no Nordeste também. Onde aumentou e funcionou, tá, eu só te cobro a água, eu não te cobro o esgoto, a taxa de esgoto. E com o dinheiro da taxa de esgoto, as empresas tipo da Camila fazem o tratamento da manutenção. A MVR tem feito muito isso nos condomínios novos no Nordeste, ok? Mas, em contrapartida, você tem que ter isso. Porque se você não tiver esse incentivo, por que é que eu vou fazer isso? Eu ainda vou gastar mais e mais, e ainda vou ter que pagar 80%, 50%, tem casos que é 100% de esgoto sobre a água que eu consumo. Se eu gasto só 2 litros por dia, né? A água maior que eu consumo, na verdade, ela pode ser reutilizada. Dificilmente alguém gasta mais que 2 litros. Ok? Mas, professor, vamos lá. Você gasta 220 litros dia de água, ok? Então, você está me cobrando a tua produção de água. Você não está me cobrando o tratamento da água. Eu estou pagando já, correto? Então, não sei se é difícil de captar. Esse é o problema Brasil. A água tem que ser de graça. Tem. Aí, então, eu pago. Não é de graça. Nada de graça. Então, essa é uma sugestão. Eu acho que Joinville tem condição. Na época da Luana, o presidente da Câmara, ele é deputado, o Maurício Peixe, eles, inclusive, trabalharam muito, fizeram uma estação de tratamento de junco lá, etc. Enfim, a ideia já era fazer esse tipo de mudança. Mas é só o tempo. Mas que seria um incentivo, a própria Camila sabe disso. Porque aí você tem como fazer uma estação, tem como pagar uma estação, e eu vou te dar uma água excelente. Ok? Essa é a minha observação. Não, veja bem, não é nada particular com Águas de Joinville, é Citação Brasil. E Águas de Joinville ainda está na frente em Santa Catarina. É o melhor deles. Ok? Uhum. Eu acho que é uma longa conversa, a gente entra numa outra esfera que foge um pouquinho aqui do assunto da Câmara, Alfonso, mas eu fico à disposição, depois, se você quiser conversar, para que a gente possa voltar um pouquinho ao tema da Câmara, e depois, se você quiser continuar essa conversa, eu fico à disposição. Pode ser? Pode, tranquilamente, corretamente. Obrigada. Vamos continuar aqui? O Rodrigo, ele faz alguns comentários aqui. Deixa eu só ver para quem que é direcionado. Eu acredito que seja para a Yuli, tá? O Rodrigo lá da Casan,
Segue algumas questões para os colegas da CAGE. A exigência de implantação de ET em etapas ou módulos conforme a ocupação do loteamento para assegurar a vazão e carga orgânica mínima para o desenvolvimento do lodo dos tanques da aeração? Então, a gente, que nem a gente comentou um pouquinho, né? A gente solicita para o loteador que ele entregue um projeto com uma tecnologia, né, sugerida por ele, que atenda os padrões de lançamento já visando o fim de plano do loteamento, com ele em carga plena, né. Então, a gente não coloca ali uma sugestão em nenhum documento que diga para ele qual tecnologia que ele tem que seguir. Ok. Continuando aqui a pergunta dele. A CAGE recebe a infraestrutura do loteamento mesmo sem ocupação ou ligação ativa? Sim, na verdade, a liberação da ocupação do loteamento só é liberada, né, só é feita quando tem um aceite definitivo da estação e da rede também, de coleta de esgoto. Uhum. É uma condicionante do ABITS, né? Isso. E a Por isso que 3? fica, né, só para complementar, ajudar a resposta, como a entrega do loteamento ter o seu sistema de esgoto ou conectado na rede ou seu próprio sistema é uma condicionante, ele sempre vem antes da ocupação do loteamento. Então, nós aprovamos a estação, ela é instalada, é feita a vistoria e aí sim são feitas as vendas dos terrenos, né? Começa a se fazer a negociação do terreno do loteamento, né? Aqui a gente está tratando de loteamento, né? E 3, existe a obrigatoriedade de implantação de ligação em rede mesmo em loteamentos sem previsão de ET? E quando ele vai fazer essa solicitação para a CAGE, ele pede uma análise de viabilidade técnica. A Janine explicou um pouquinho já sobre isso, na resposta do Alfonso, se não me engano. Então, nessa viabilidade técnica, a CAGE verifica se nos próximos 5 anos, dentro do plano diretor de esgoto, a rede vai passar ali perto, ou ali naquele local daquele loteamento, ou se tem alguma rede próxima que comporte a vazão do loteamento. Então, é esse documento que vai dizer se o loteamento em questão, onde ele vai ser instalado, precisa ou não ter uma estação. Ok, obrigado. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Eu acho que eu não esqueci nenhuma, né? Eu acho que tem aqui no fim, da Júlia, né? Isso. E do Ronaldo. Bom, para realizar a operação de ETE de terceiros, vocês possuem algum checklist para o recebimento? Uma estrutura mínima que a gente precisa ter? Então, todo momento que a gente inicia essa conversa com o dono da estação de tratamento, digamos assim, a gente faz uma visita técnica, faz um levantamento de tudo, de como está a estação, né? Como a gente está pegando a estação, elaboramos um relatório de tudo que precisa ser melhorado, né? Dentro das limitações físicas da estação. Eu sempre gosto de enfatizar isso, porque muitas vezes a operação não consegue dar jeito num projeto mal dimensionado ou executado, né? Nem sempre é culpa da operação. Então, essa estrutura mínima que precisa ter, a gente entrega em forma de relatório, né? Não é diretamente um checklist. Ok. Não sei se ficou claro. E a outra... Camila, as ETs que vocês operam têm muitas estações lavatórias vinculadas? E caso sim, continuando já, né? Caso sim, se dá muita manutenção. Ah, tá, certo. Então, geralmente essas ETs individuais, elas não possuem muitas estações elevatórias, né? Existem alguns casos que são daí centros, complexos industriais, que possuem algumas dentro do local, né? Ou então dentro de bairros, que são estações descentralizadas também, existem. E sobre a questão da manutenção, especialmente estações elevatórias de esgoto bruto, né? Os que vão recalcar o esgoto tratado não dão tanto problema. O problema é o bruto, porque apesar de um pré-tratamento, de um gradeamento, alguma coisa sempre passa. Então, se a gente não fizer uma manutenção preventiva, né, retirar o equipamento toda vez que fizer a vistoria, isso vai causar a parada da elevatória, e apesar de sempre ter, porque se tem
se tem 2 bombas, você tem uma, e se tem uma, não tem nenhuma. Então, sempre tem que ter 2, e sim, elas dão bastante manutenção. É um dos pontos que a gente sempre precisa avaliar numa vistoria operacional. Ok, obrigado. Débora, eu posso reencaminhar a tua pergunta para a Dalva, eu acho que vai ser mais direcionada. Ela perguntou, então pode ser para a Yuri e para a Dalva, tá? No caso do loteamento, ou na implantação das redes coletoras, mas que não tem viabilidade de interligação com o sistema existente de forma imediata, há alguma maneira de avaliar as redes por eles implantadas, uma vez que futuramente poderá haver essa conexão com o sistema existente e que a estrutura será doada para a companhia? Sim, eu posso responder. Na verdade, Débora, quando a gente vai fazer o recebimento, a vistoria de recebimento com o loteador, ele tem que entregar a rede completamente limpa, então eles fazem essa limpeza com o hidrojato. Então, a própria água do caminhão, ele já simula o fluxo, a contribuição dos lotes ali. Então, se acontecer da água ficar parada, coisa assim, ela, por alguma irregularidade da rede, ela já vai acontecer ali naquele momento. Então, a gente faz a filmagem intratubular em todos os trechos, e o que tiver probabilidade de dar problema futuramente, a gente pede para eles fazerem o conserto. E assim, o loteamento, normalmente, depois que a gente dá o recebimento, ele não tem um fluxo de carros, de pessoas, interferências, então a probabilidade de dar problema por terceiros é menor. Mas aí depois, se a gente já deu o recebimento e aconteceu uma interferência que não foi do loteador, a gente acaba assumindo a manutenção. Mas a gente tenta simular com a água todo o fluxo da contribuição. Obrigado. O Fernando pergunta aqui, eu também acho que seria para a Dalva, tá? Sobre bombeamento, em especial esgoto bruto, quais as bombas vocês indicam? Há sistemas com trituradores acoplado? Tiveram experiência com esses conjuntos? Sim. Não especificamente em loteamentos, talvez a Yuri pode contribuir se teve bombas trituradoras dentro da ET, em específico também. A gente indica submersíveis, né? E o pessoal da eletromecânica, eles não são muito favoráveis com bombas trituradoras. Eu acho que dentro da ET também não, né, Yuri? Então, eles preferem as bombas submersível a padrão, assim. Para presídio, esses locais, assim, né, que tem... Mas sempre... operação, acho que é. Uhum. Lembrando que todas as elevatórias têm o cesto, né, anterior ao sistema de bombeamento, né? Sim. A gente tentou colocar, era praticamente um loteamento que era onde tinha bastante locais com peixe, e a gente foi recebido com bombas trituradores, mas a gente aumentou a limpeza da frequência dos cestos e depois colocou a bomba tradicional submersível e ela operou bem melhor do que foi entregue inicialmente, assim. Obrigado. Pessoal, eu deixei alguma pergunta para trás? Eu acho que não, né? Tá. Só para contextualizar todo mundo, a última reunião que a gente teve, ela tratou da parte de projetos para condomínios e loteamentos. Então, essa está agora já mais na parte de recebimento e de operação. E se vocês tiverem mais assuntos que queiram colocar em pauta, por favor, nos enviem. Tanto para mim, eu sou coordenadora adjunto, quanto a Janine, que é a coordenadora da Câmara. E a gente tem um grupo ali também que convida as pessoas e todo mundo pode participar, inclusive de outros estados, tá? Não é limitado só a Santa Catarina. Lisa, você quer fazer alguma pergunta? Pode abrir o microfone. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou aqui de Pernambuco. E eu queria uma dúvida em relação, vocês estavam falando sobre essa questão do controle e vazão. Então, aqui a gente tem esse tipo de situação, tanto numa ET maior, que é uma cidade que a gente opera, que ela foi projetada para receber a cidade como um todo, só que está recebendo aos poucos, né, que é a rede a ser implantada, quanto em duas que a gente recebeu um loteamento. Ele foi todo projetado, então ele tem as ETs compactas e tudo mais. E aí, assim, em relação a essa sugestão, vocês têm alguma coisa para a gente tentar amenizar o que vocês fazem? É só realmente a parte de regulagem de vazão?
porque a gente tem, assim, realmente um período de pico, né? Tipo, aqui tanto faz ser pelo horário do dia, quanto, como são cidades interioranas, elas são muito usadas para veraneio. Então, a gente também tem que ter um controle durante os períodos sazonais, assim, agora mesmo, um período que a gente recebe muita gente na cidade, que difere exorbitantemente quando chegar agora, de agosto a dezembro, basicamente. Então, assim, nos períodos festivos a gente tem muita gente, e nos períodos não festivos, por assim dizer, diminui. Então, como é que vocês lidam? Você tem algum tipo de situação assim que ajude, sei lá. É da Compesa, você diz? Sim, sim. Aqui é da Compesa. A própria norma da Compesa, ela cita ali a questão do uso de inversores de frequência para elevatórias de esgoto que sejam a montante da ET, mas enfim, eu não sou especialista, eu vou passar para a Dalva, para a Yuri ou para a Camila, que eu acho que vão poder contribuir mais. É que eu conheço bem a norma da Compesa, é só isso. Não, Camila, beleza, assim, a Yuri. gente tenta, assim, né, realmente, os projetos da ET maior aqui, eles foram, é o que causa menos impacto, assim. No caso, a gente só percebe a vazão ao longo do ano, então a gente segura mais. Agora, as menores que foram recebidas pela gente, e que, de certo modo, na época, quem recebeu não tinha uma certa orientação, assim, tão boa, né, ele tinha entrado há pouco tempo, então a gente sente mais nessas unidades, né, para manter a qualidade, para manter o controle. Então, essas menorzinhas é o que a gente percebe, pelo menos eu, como trato mais a operacionalização delas, eu percebo mais o impacto. Yuri, Camila, ou Dalva? Eu ia perguntar para a Camila se eles operam, se a Rotária opera sistemas de tratamento aqui no litoral, porque aqui em Joinville, especificamente, a gente só tem aquela contribuição de carga horária mesmo, né? Então, nos períodos de pico ali, horários de pico, de maior contribuição, aí a gente faz esse ajuste de frequência das bombas da elevatória. E em casos críticos, a gente, em uma estação, por exemplo, a gente colocou um equalizador depois da elevatória para servir como um pulmão a mais, né, para lidar com isso. Mas aí eu passo a palavra para a Camila. Lisa, quais são as tecnologias implantadas, lodo ativado, qual o sistema que vocês utilizam nesses sistemas menores que tu comentaste? É o que a gente chama aqui de compacta, é uma definiçãozinha mais interna. Recepção, o anaeróbio, o ASV, né? Uhum. Depois tem a parte do lodo ativado, decantação e bolsa de contato. Elas são estanques separadinhas, né? São todas fechadas. Uhum. Mas, na minha concepção, o que dificulta um pouco até para a gente poder visualizar, poder fazer alguma manutenção interna. Sim. Os abertos, eles são muito mais fáceis para a gente poder fazer manutenção, né? Uhum. Basicamente, é um padrão que a gente tem. Sim, não, a gente chama de ET compacta aqui também, tá? Mas basicamente é um lodo ativado que vocês têm. Até eu não sei se chegaste a ver no início da apresentação, acho que na metade, falando um pouco sobre essa questão dos picos hidráulicos para esses sistemas, né? Então, no mínimo, deve ser pensado, né? Ou um equalizador, ou, como já foi falado, inversores de frequência, né? Mas isso tudo é custo para uma estação pequena. Então, por isso que nem sempre viabiliza, nesses momentos, porque tu precisas necessariamente ou de uma estrutura física adicional, ou tu vai precisar de um equipamento um pouco mais robusto no painel de comandos. Então, assim, por isso, justamente, que foi o tema aqui da nossa apresentação, será realmente que essas redes compactas são adequadas para essas situações, especialmente para períodos em que a gente tem litoral, por exemplo, que a gente triplica, quadruplica a população em certos períodos, né? O que a gente pode ter de sistemas que a gente possa automatizar de uma forma, não é uma automação absurdamente complexa, mas algo basicamente simples que a gente consiga fazer uma unidade, como um lodo ativado em batelada, ou mesmo os sistemas wetlands que demandam uma operação muito mais reduzida, né, e que atendem muito bem esses picos hidráulicos e sobrecargas orgânicas, devido a um volume extenso que tu tens no sistema wetland, né. Então, por isso o tema, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e pensar primeiro se a tecnologia é viável para essas situações, né, porque senão a gente pega a bucha da operação depois, de uma forma
bem explícita. Diego. Obrigada. Desculpa. Vai lá, Lisa. Em relação à documentação de vocês para recepção e unidades, a gente de outra unidade consegue ver, porque isso eu acho que fica até uma base boa para replicar. Eu vi que vocês têm um protocolo, né, para recepção de unidades, então tem como compartilhar para a gente poder, talvez, ver e tentar adaptar para a situação daqui, para a nossa realidade? Yuli, acho que ela está falando dos critérios, né? Sim, a Dalva falou que tem os critérios de recebimento das elevatórias e da rede, né? Tá no site da Companhia Água de Joinville, e os critérios de recebimento das estações também tá lá no site da Água de Joinville. O site é bem intuitivo, tu vai conseguir achar facinho, mas qualquer coisa pode mandar uma mensagem pra gente que a gente manda o link. Vou compartilhar aqui no chat o link. Obrigada, Dalva. Diego levantou a mão. Diego. Para Camila, na verdade, é uma complementação da outra pergunta que eu fiz, Camila. Já teve em algum momento que vocês, prestando serviço de operação numa estação, sendo responsáveis técnicos, e a manutenção não ser responsabilidade de vocês terem problema de atendimento dos parâmetros, porque o empreendedor, por algum motivo, demorou para fazer manutenção, não fez da maneira mais correta, não fez como vocês indicaram, e na ponta, os responsáveis técnicos são vocês? Sim. A gente tem não um, não dois, mas inúmeros casos, assim, né? Porque isso demanda investimento. Quando a gente trata, assim, com empresas, é um pouco mais ágil o processo, né? Por uma série de certificações que eles possuem que precisa andar um pouco mais rápido. Agora, quando a gente olha para os casos de loteamentos e condomínios residenciais, o buraco é um pouco mais embaixo, porque sempre existe uma questão de a gente passa um orçamento do que precisa ser regularizado, né? A gente insere essas informações no relatório operacional, e aí demanda de uma assembleia de condomínio, demanda de um orçamento que nem sempre eles têm, para poder investir em melhorias das estações, né? Então, por isso que eu comentei fortemente sobre como fazer esses controles nas ETS de uma forma automatizada, de forma que o órgão ambiental já receba essa informação e gere um auto de infração, consiga fazer uma fiscalização mais adequada. Porque, assim, apesar da gente operar esses sistemas e querer que tudo esteja bem, a gente gosta que seja monitorado adequadamente, porque isso força a quem está da outra ponta, quem é o dono da estação, a fazer as coisas funcionarem, né, investirem nisso, e também previne que uma série de estações individuais, que já é realidade aqui de Florianópolis, onde nós estamos inseridos principalmente, e que a gente sabe que os resultados são muito desconformes, né. E sim, a responsabilidade técnica é nossa, né, então a gente tem parte dessa responsabilidade do que está acontecendo na estação, e a gente precisa fazer responder os questionamentos sempre do órgão ambiental. Aí vocês deixam endereçado, então, nos relatórios, né, claro, informando o empreendedor dos prazos, do que foi compromissado ali com o órgão ambiental, também até para forçar uma agilidade da parte dele, né? Claro, sem dúvida, porque nem sempre, assim, às vezes, quando a gente trata com algumas estações individuais, nem sempre tu está falando com uma pessoa da área técnica, né? Nem sempre entende a importância daquilo. Então, a gente precisa mostrar o porquê que precisa ser regularizado, o que vai afetar em termos das análises físico-químicas. Então, existe sempre essa conversa e a gente registra isso para que esteja formalizado, né? Tá ótimo, obrigado. Imagina. O Rodrigo, ele colocou ali no chat ali o manual da Casan. Tá? Obrigado, Rodrigo. E a Dalva também já colocou disponível ali, Lisa, o link para acesso. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Não? Esse é um assunto que a gente imaginou que ia dar bastante participantes, então, realmente, 41 pessoas que estão até o fim. Eu queria agradecer a todos os participantes. Vou dar aqui um parecer meu, assim, como operador, né? Aqui no estado, então, tem a normativa da Casan, que são 108 municípios, 198 municípios que a Casan opera, e os municípios que não são operados pela Casan, normalmente, eles têm manuais próprios. Então,
Eu entendo a pergunta do Alfonso ali, porque acaba sendo uma miscelânea, né? Então, um projetista, para ele conseguir fazer um projeto, ele tem que entender de uma diversidade de normas, ele tem que consultar todo esse material, ele tem que correr atrás de toda essa informação que cada município cobra de um jeito. Então, já que hoje, quem está aqui presente, né, são os principais nomes do Estado, a gente olha a lista dos participantes, a gente vê que são as pessoas que debruçam sobre esse assunto, né, estão sempre discutindo sobre isso, da importância de a gente tentar normatizar o máximo possível para que sejam parecidas as normas de um município e de outro, né, isso daí, assim, que eu acho que é importante, né, quando a gente deixa o negócio bem sistematizado, é super simples para todo mundo, né, e aquela questão, por exemplo, normas de corpo de bombeiro, cada estado tem o seu, já é super difícil para um projetista. Agora imagine aprovar um loteamento que cada município tem a sua normativa. Então, fica bem complexo, né? E acho que essa é a nossa função e a função da Câmara, né? A gente trazer esses assuntos em voga, ver o que está acontecendo de bom, de ruim, compartilhar essas informações e trazer isso à tona. Então, os questionamentos que o Alfonso faz ali são super importantes e as críticas que a gente recebe como operadores é a nossa função e obrigação buscar os profundos conhecedores e eu digo por mim, né, eu estou sempre correndo atrás do pessoal da CAGE ali, a Janine acho que já nem me aguenta mais, eu toda dúvida eu pergunto para eles ali como eles fazem, tá? E a gente vai sempre aprimorando essa parte normativa e tudo mais. Tá? Janine, quer falar alguma coisa? Queria agradecer aí a colocação de todos, a participação, eu acho que é isso que deixa o debate aqui mais rico, né? Trazer essas informações de fora, as dificuldades, os desafios, a gente entende que esse é um assunto bastante polêmico e bastante desafiador para todos, tanto para os loteadores quanto para as concessionárias. É difícil para quem doa, é difícil para quem recebe, tem seus desafios particulares, né? Sempre o sistema descentralizado, ele tem os seus benefícios e as suas partes complexas, né? Que se estende ao longo dos anos, como a Camila muito explanou ali, né? O quanto a gente recebe estações planejadas para uma realidade e a realidade muda, ainda mais agora que nós estamos num momento de ampliação vertical, né? Com os prédios, com as residências multifamiliares, né? A gente planeja um terreno para uma casa e quando a gente viu tem 5 economias dentro daquele mesmo terreno e isso tem acontecido muito. Então, eu acho que esse é o momento e claro, ele não precisa ficar só aqui nessa reunião, Afonso, a gente pode, como eu lhe falei, a gente pode dar continuidade e, de repente, até desenvolver alguma coisa legal a partir dessas conversas, né? Então, nós temos lá um grupo, e quem tiver ainda interesse em dar andamento em algum assunto, ou quiser discutir um pouco mais, discutir normativa, discutir procedimento, coloquem lá no grupo e a gente continua as conversas sem problema nenhum. E quem quiser também trazer algum assunto que está aí com dificuldade no seu dia a dia operacional, né, que a gente tem muitos aí, tragam, coloquem lá no grupo que a gente traz para discussão e busca aí pessoas que possam nos orientar, nos ajudar. Tá bom? Então, obrigada por todos e se alguém mais quiser fazer alguma colocação, senão a gente encerra o... Tem aqui o comentário do Rodrigo, né, que é importante levar esse assunto também aos técnicos dos órgãos ambientais, afinal, eles são quem aprova os projetos desses empreendimentos, tanto no município, né, quanto no estado, né, estabelece as condicionantes e os controles. Carolina Cabral, é bem interessante mesmo ampliar essa discussão junto ao órgão ambiental. Tá? O comentário do Rodrigo ali está agradecendo a apresentação. Se mais ninguém tiver mais nenhum comentário, Janine faz o encerramento e acho que é isso, né? Obrigada, pessoal. Obrigada, Camila, especialmente Yuli, Dalva. Obrigada pelas apresentações, por esse momento. E já estaremos organizando uma próxima e aí esperamos encontrá-los novamente na nossa próxima reunião. Tá bom? A câmera fica à disposição, utilizem lá o grupo do WhatsApp, tá bom? Obrigada a todos e uma boa tarde.
Obrigado, pessoal. Obrigada, uma boa tarde a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.